Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa primeira aula do nosso workshop. E para aquelas pessoas que não participaram da nossa enquete, eu gostaria de esclarecer que essa primeira aula do nosso workshop, ele foi fruto de uma enquete que eu fiz no meu Instagram, no Facebook, perguntando às entidades, às pessoas que desejariam de ter um workshop sobre a certificação SEBAS. Então, para aquelas pessoas que não me conhecem ainda, meu nome é Ademir Bastos, eu sou advogado, eu tenho prestado assessoria para diversas entidades na área de certificação SEBAS, tanto na área de educação quanto na área de assistência social. Então eu resolvi fazer esse workshop para poder ajudar as entidades de uma forma mais efetiva, trazendo as perguntas, alguns questionamentos sobre dúvidas que as entidades teriam, que as pessoas também que prestam serviço para entidades teriam sobre certificação SEBAS. Aí resolvi fazer esse workshop e fiz uma enquete perguntando às entidades, às pessoas que se desejariam ter esse workshop. Portanto, a maioria respondeu que sim, e aqui estou eu para a nossa primeira aula. Então, respeitando aquelas entidades, aquelas pessoas que não conhecem ainda sobre a certificação SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, eu gostaria de introduzir com esse assunto, até para deixar essas pessoas cientes do que é o SEBAS. Então, o SEBAS é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Esse certificado nada mais é do que um reconhecimento dos ministérios, tanto do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, Educação e o Ministério da Saúde, de que aquelas entidades prestam um serviço de assistência social. Então, as entidades que prestam esse serviço dessa natureza, ela tem direito a não recolher alguns impostos, que são impostos federais. Esses impostos muito ajudam as entidades, porque é um valor considerável. Tem entidade que deixa de recolher 10 mil, outras deixam de recolher 20 mil reais, outras deixam de recolher milhões. Então, são recursos que a entidade pode reverter na sua missão, pode aplicar em outras áreas, que não necessariamente num projeto específico. Então, isso, de certa forma, é um recurso que entra para a instituição, porque ela deixa de gastar esse recurso. Então, o SEBAS é isso, é esse certificado, mas as entidades, para ter esse certificado, ela precisa ter esse reconhecimento dos órgãos públicos, ela precisa atender alguns requisitos. Então, você nesse workshop aprenderá quais são esses requisitos que as entidades têm que ter para poder usufruir desses benefícios e quais são as entidades que têm direito a esses benefícios. Então, vamos partir por tópicos. Então, você já entendeu o que é o SEBAS, então vamos partir agora dos benefícios. O primeiro benefício, e um dos mais importantes, é a imunidade sobre a cota patronal, que é os 20% sobre a folha de salário que as entidades recolhem todos os meses. Então, quando a entidade, se você conversar com o seu contador, ele vai te explicar, a pessoa que trabalha no recurso humano vai te explicar que quando você paga o salário dos funcionários, você recolhe o INSS do funcionário, do seu funcionário, que é um específico dele, mas o patrão também recolhe o INSS que é do patrão, que é uma contribuição também previdenciária, que é lá para o INSS. Então é 20% sobre a folha de salário. Digamos, se sua folha de salário hoje custa 100 mil reais, então 20 mil reais você vai ter que pagar a mais só de INSS. Se você tivesse a certificação SEBAS, você não pagaria esses 20%, já economizaria de partida 20 mil reais. Isso é um exemplo de ser 100 mil, mas poderia ser 10, economizaria 2 mil reais. Pode ser que um valor não seja tão grande para você, mas também talvez 2 mil reais seja um valor considerável para a entidade deixar de recolher por mês. Então é importante ter a certificação, porque é um valor que você deixa de gastar. Uma outra contribuição é sobre entidades que prestam serviço e às vezes emitem nota fiscal. É possível a entidade emitir nota fiscal e não perder a sua qualidade de entidade social? Porque tem entidade social que presta serviços. E emite nota. Não tem problema quanto a isso. Importante que o recurso obtido com a prestação daquele serviço seja revertido para a instituição. Então, ela teria que pagar 15% sobre essas notas. Ela não pagaria no caso
de ter a certificação SEBAS. Uma outra contribuição é uma que varia de 1 a 3%, que é para as aposentadorias especiais, para aquelas pessoas que trabalham em serviços perigosos e tal. Depende do serviço que você trabalhar, ele pode incidir esse percentual de 1 a 3% para a questão das aposentadorias especiais. Então, as entidades que têm SEBAS não recolhem esse valor. Um outro valor, outro imposto é a contribuição social sobre o lucro líquido, que as empresas, que as entidades teriam que pagar também. As que não têm SEBAS têm que pagar esse valor. Então, se sobrar um superávit ali, um superávit sobre as suas receitas, ela tem que pagar o imposto. No caso de ter o SEBAS, não paga esse imposto. Outra é a contribuição para o COFINS. A COFINS também, que é outro imposto conhecido, a entidade não paga. Um outro imposto que incide sobre a folha, inclusive, que é o PIS, que é o PIS sobre a folha, que geralmente é 1%, e a entidade não precisa recolher também se ela tiver a certificação SEBAS. Então, isso vai tanto da área de educação, na área de saúde ou na área de assistência social. Diante disso, eu quero trazer agora para vocês a questão das características gerais das entidades para obter essa certificação SEBAS. Então, as características para obter a certificação SEBAS são as seguintes. E aí eu quero trazer a questão da educação e da assistência social. Então, falando especificamente da questão da assistência social. Então, o que é uma entidade de assistência social? Se você tem uma associação e ela presta serviços filantrópicos, sem fins lucrativos, de forma planejada, organizada, contínua, e ela não cobra por isso, os serviços são 100% gratuito, então a sua entidade tem direito a ter a certificação SEBAS. Só precisa instruir um processo para o Ministério do Desenvolvimento Social e requerer o SEBAS. E aí vai ter toda uma documentação que você pode falar. E eu quero falar assim, uma coisa que eu ia falar no início e não falei, espere até o final que tem uma coisa interessante para vocês. Então vocês têm dificuldade, às vezes não tem assessoria nessa área, tem dificuldade de entender algumas coisas, espera até o final que vai ter algo interessante para vocês. Então, as entidades que trabalham na assistência social, eu falei que o serviço é gratuito, mas tem uma exceção. A exceção é para aquelas entidades que trabalham com abrigamento de idosos de longa permanência. Então, a entidade pode recolher ali até 70% do benefício do idoso, do BPC ou do benefício previdenciário dele, até 70% para custeio da instituição. Isso não é pagamento, mas porque a legislação trata isso como uma participação no custeio. É permitido, então é possível que o seu abrigo de idoso seja mantido pelas contribuições dos idosos, que seria até 70%, e não pode ser nem um centavo além dos 70% do benefício dele, senão você corre o risco de perder a sua certificação assim que você adquiri-la. É isso. A questão da educação, você tem que cumprir alguns requisitos, que é um pouco diferente da assistência social. A educação já pode cobrar, ela cobra as mensalidades dos seus alunos, mas do ponto de vista de certificação, ela só precisa oferecer algumas bolsas de 100% e 50%. E aí, nas próximas aulas, a gente pode entrar em mais detalhes de quais seria esse percentual de aulas, ou de bolsas, esse percentual de bolsas que seriam necessárias para a entidade usufruir da certificação SEBAS. Ou ela pode prestar o serviço totalmente gratuito também, é normal e pode ser também, mas ela pode cobrar, mas aí ela precisa oferecer um certo número de bolsas para essas pessoas. O que é que eu trago de algo especial no final? É você que está com dúvida, que está precisando de assessoria para instruir seu processo, tanto de renovação quanto de concessão do SEBAS, mas a assessoria vai ser gratuita para você. Qual é ela? Mande sua pergunta abaixo, coloque sua pergunta, sua dúvida, o que você precisa fazer para sanar aquela dúvida que você está tendo. De repente você não sabe quais são a relação de documentos, você não sabe
tem alguma dúvida com relação ao relatório, isso pode colocar no relatório, não pode, existe modelo, não existe. Então, todas as dúvidas que você tiver sobre certificação SEBAS, tanto na área de educação quanto de assistência social, deixa sua dúvida, que na próxima aula eu vou tirar essa dúvida, vai ser uma aula só para tirar as dúvidas das entidades, para sanar todos os questionamentos, de forma que você consiga instruir seu processo de forma correta e consiga tanto a sua certificação quanto a renovação da sua certificação. Era isso que eu tinha para falar nessa aula. Nos vemos na próxima aula.